Segundo especialistas, o aumento das infecções respiratórias nesta época do ano pode chegar a 35% em função da mudança de tempo e queda da temperatura. Outros fatores também facilitam o desenvolvimento de infecções respiratórias ou crises alérgicas. Eu mesmo sou um exemplo vivo disso, né? Somos dois. Quem está acompanhando o programa aí a semana toda já pode ver que desde a segunda-feira eu tô com a voz mais anasalada, porque eu sinto muito, né? Essa mudança térmica, todo ano é assim. E sobre esse assunto a gente está recebendo aqui em nossos estúdios o doutor Igor Oliveira Araújo, pediatra e infectologista, e aí pode falar com propriedade tanto de adultos como de crianças, né? Já que ele tem as duas especialidades. Mas eu quero pegar com o ponto de partida das crianças, porque geralmente a gente nota elas sentindo ainda mais, né, essa mudança de temperatura. Doutor Igor, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de mais uma vez vir bater um papo com a gente, trazer esclarecimentos importantes nesse momento. E eu queria começar perguntando justamente o porquê disso, né? A temperatura muda um pouco, sempre mês de junho, julho e agosto, né? Os meses mais frios são os meses que a gente sabe que a incidência da gripe, de resfriados é maior. Por que esse fenômeno acontece? Por que esses meses mais frios exigem mais cuidado e tem uma incidência maior de casos de gripe do que o restante do ano? Bom dia. Bom dia, sempre é bom agradecer aí ao convite, poder estar trazendo informação. Pedir até licença para os colegas que estão nos ouvindo, né? Eu vou tentar trazer sempre uma linguagem bem popular mesmo, porque eu acho que o nosso intuito, até nas consultas que eu falo para os pais, o nosso intuito é trazer a informação somente para o leigo que está nos ouvindo, né? Então, trazer até um pouquinho de cultura. A influenza, né? Antes do Covid, que era o mais falado, a influenza ela é de origem italiana, o próprio nome falava influenza, e acreditava-se que era uma doença que era causada pelo tempo. Então tinha influência do tempo, traduzindo. E que depois, à medida que foram evoluindo os estudos, viram que na verdade era um vírus que circulava nessa época do ano. E como já tinha o nome da doença, caracterizaram o nome do vírus pelo nome de influenza. E aqui a gente só transformou para portuguesado, né, para influência. Influenza, e aí tem a influência do clima. Por que isso acontece, né? Primeiro é um clima seco, ao mesmo tempo úmido. Isso propicia mais a circulação do vírus, então assim, não quer dizer que os vírus não vão circular em outras épocas do ano, mas esse clima é como se estivesse facilitando a circulação desses vírus. Ao mesmo tempo você tem aglomeração, então colocar um exemplo de escolas onde mais existe a transmissão, nesse tempo frio, muitas vezes as crianças ficam mais juntinhas, até para troca de calor, eles mesmos sentem isso é instintivo. Ao mesmo tempo, quando está chovendo, a professora acaba não fazendo atividade fora da sala de aula, acaba fazendo dentro da sala de aula. Então fica um ambiente mais fechado. Hoje com o Covid a gente até orienta, né, a sala mais aberta, a circulação, mas antigamente não tinha tanto isso. E ao mesmo tempo o frio faz com que o movimento ciliar, que é de defesa do nosso corpo, esses pelos no nosso nariz, eles não estão aí à toa para nada, a gente coloque isso para fora. E o frio faz com que esses movimentos fiquem um pouco mais lentificados e o vírus aproveita a oportunidade, como se não tivesse nada empurrando ele contra. Então a gente tem soma de fatores que vão propiciar e facilitar isso. E aqui a gente está falando agora, principalmente após aglomerações São João, né? Então é esperado não só pelo São João, mas do feriadão que a gente teve aí do Corpus Christi, 16, 17, 18, 19 de junho. Então a gente já espera o aumento dos casos de Covid 14 dias depois, que provavelmente já estamos começando a ver. Pois é, e junto com tudo isso, né, do período junino, a gente já tem aí também fogos e fogueiras, né? A fogueira de São João, a gente teve o dia de São Pedro no dia de ontem, né? Então de 28 para 29 também é uma tradição nordestina, principalmente aqui na nossa região, muitas fogueiras. E até quem não faz a fogueira, o vizinho faz, a fumaça não reconhece residência, não. Ela entra nas outras residências também. O quanto que isso gera influência também para aumentar esses quadros e por que isso acontece? Por que a fumaça também contribui, doutor? Eu acredito até que Feira de Santana, né? Eu voltei para Feira de Santana, vai fazer 3 anos, então os 2 últimos São João, que a gente não teve, eu não relembrei como é que era o São João em Feira de Santana. Quinta-feira, por mais que seja feriado, eu estava saindo do Sal da Criança e Feira de Santana cheirava a fumaça. Então assim, não adianta você falar assim, eu vou ficar em casa com meu filho porque a fumaça realmente irrita. A fumaça estava entrando dentro de casa, não sei na casa de vocês, mas lá em casa estava perceptível isso.
A fumaça, por si só, ela já é um irritante para qualquer pessoa, não só para o alérgico. E o paciente alérgico, ele vai ter mais propensão a isso. E aí entra aquela discussão se é gripe, se é um processo alérgico. Só que no processo alérgico, a criança ou o próprio adulto, ele acaba levando mais a mão ao rosto. Mão ao rosto, mão suja, mais chance de infecção. Então, acaba corroborando, acaba ajudando realmente para esses processos, tanto alérgicos quanto para os processos virais. Pois é, a gente fala muito de 3 coisas nessa época do ano e eu queria que o senhor até trouxesse, doutor Igor, pra gente a diferença, né? Até porque, não sei se tem diferença no tratamento também. A questão alérgica, né? Pessoa que sente, mudou o tempo, já sente, né? Pessoa que já tem uma rinite alérgica, como no meu caso, ou que tem algum tipo de alergia. Gripes e resfriados, porque me parece que tem diferença também entre a gripe e o resfriado, né? Queria que o senhor fizesse esse paralelo pra gente, dizer a diferença de cada um e se muda alguma coisa no tratamento também. A gripe e o resfriado, elas são mais próximas em relação ao processo alérgico, né? Todas elas vão ter processo de nariz escorrendo, tosse, alguns cansaços, irritação nasal, nariz obstruído, nariz entupido. Mas, de certa forma, assim, separar gripe e resfriado por um quadro alérgico, o que mais vai impactar aí, sinceramente, é muitas vezes a secreção, a cor da secreção. Quando a gente fala assim, não que o alérgico ele não vai ter uma secreção mais esverdeada, mais amarelada, mas quando a gente vê uma secreção mais amarelada, esverdeada, fala muito mais a favor de morte celular. Então é como se estivesse tendo uma briga literalmente dentro do meu corpo, com morte celular e morte do vírus, que vai ter essa coloração meio esverdeada por conta do ferro que nós temos no nosso corpo. Então o vírus e o resfriado ele vai ter mais essa secreção do que o processo alérgico. Não é uma coisa fácil, principalmente para quem é leigo, até para quem é médico a gente acaba na hora tendenciando. Quem tem processo alérgico na família ou quem já tem um histórico de alergia facilita a nós pediatras pensarmos já se isso pode ser um processo alérgico ou não, ou quem não tem, né? Da gripe e do resfriado é praticamente a febre. A literatura considera que quando você tem febre, a gente considera gripe. E aí o principal agente etiológico é o vírus influenza A ou B, que são os que mais acometem a população humana. Quando a gente não tem a febre, normalmente a gente vai pensar no resfriado. Os sintomas tendem a ser mais brandos, normalmente o vírus mais comum é o rinovírus, mas nós temos em criança o sincicial respiratório, que é um pouquinho agressivo, adenovírus também, e que aí os sintomas podem ser muito parecidos com o da gripe. A única coisa que vai diferenciar da gripe do resfriado são mais tanto o tempo de sintomas quanto a agressividade. A gripe vai te dar mais dor no corpo, mais leseira, mais aptidão, mas em crianças, tanto a gripe quanto o resfriado vai fazer com que a criança pare de comer, ou seja, diminua o apetite. É muito comum, eu falo sempre para os pais que a tosse é a última a ir embora normalmente, é igual a visita chata, perdura por um tempo, quanto mais a gente quer que vá embora, mais ela fica. E o processo da alimentação, a criança quando para de comer tem algo errado, né? Agora começou a melhorar a alimentação, a coisa está melhorando, a coisa está resolvendo. E o tratamento, doutor Igor, a gente... Algo que é pai, né, como eu, é a primeira coisa que a gente já pensa logo. Nebulizador nesse momento lá em casa está trabalhando que não é brincadeira. Como é que se trata de fato alergia, resfriado e gripe? Nós adultos, às vezes a gente acaba se automedicando muito, pega um antigripal ali, uma coisa aqui, mas a gente sabe que para criança exige um cuidado um pouco maior também, tem que ter um remédio certo, né? Nesses casos, o processo alérgico ele é mais fácil o tratamento para a gente do que o processo gripal, simplesmente porque a gripe não existe um tratamento 100%. Para todos os três, gripe, resfriado e o processo alérgico, a lavagem nasal ela deve ser algo igual a escovar o dente. Então as pessoas têm que ter um aparelhozinho lá, nem que seja o soro, a seringa, o de alto fluxo, que cada vez tem mais se falado. Coloca do lado da escova de dente, coloca no banheiro. Então, pelo menos uma vez ao dia isso deve ser feito, principalmente aqui em Feira de Santana, que a gente tem uma mudança de amplitude térmica, né? Às vezes está com 32 graus de tarde e chega de noite 25, 24 graus. Isso para quem é alérgico, e eu também sou, a gente sente o impacto bem, a criança também vai responder a isso. O paciente alérgico, ele vai ter o antialérgico, que é determinado para isso. O paciente alérgico, quando ele entra em contato com alguma substância, ele vai liberar mediadores químicos, que são sinalizadores, que vai fazer o processo de irritação, tosse, nariz escorrendo. Então a gente tem um inibidor desse processo, que é o antialérgico.
como o próprio nome já fala. E que muitas vezes é passado por um quadro de gripe, quadro de resfriado, que não vai fazer sentido, porque o quadro de gripe e resfriado é causado por um vírus. Não é um alérgico que está causando, um alérgeno que está causando isso. Só que muitas vezes passam, né? Não tem como criticar, porque eu acho que só quem vive é quem pode julgar. Então, assim, muitas vezes eu vejo pacientes criticando, porque eu levei na emergência, o colega passou isso. Não tem como, porque na hora que você estava lá, talvez o colega suspeitou e pensou, e o colega que estava na emergência não conhece o histórico do seu filho, para saber se ele é alérgico ou não, ou se ele tem alguma investigação ou não. Infelizmente, alguns pais vão ficar um pouco até chateados, mas gripe e resfriado não existe tratamento. É lavagem nasal, nebulização, né? Eu preciso fazer com que essa mobilização aconteça, que as vias aéreas, que são principalmente em crianças menores ainda, são pequenas, então, tanto a parte nasal quanto a parte pulmonar. Eu preciso tirar essa secreção. Enquanto eu mobilizo essa secreção parada dentro do meu corpo, a bactéria ama. É como se fosse uma sopa para ela se proliferar. Então eu preciso tirar essa secreção e muitas vezes os pais falam, doutor, estou lavando o nariz, mas não está melhorando. Tem que lavar esse nariz bem, tem que empurrar a secreção, tem que mobilizar, tem que diluir essa secreção. Às vezes a criança vai engolir, então não é aquela criança pequena que você vai jogar o soro de um lado, vai sair do outro lado do nariz. Às vezes ela vai engolir porque ela não tem essa capacidade ainda. É diferente de nós adultos, que às vezes a gente vê vários vídeos aí, ou crianças maiores, às vezes 5, 7 anos ali, que você consegue colocar a criança mais inclinada para frente, fazer uma boa lavagem, a secreção realmente sair. Tem alguns vídeos assustadores que eu deixo guardado no celular para mostrar para os pais, porque às vezes você mostra o tanto de catarro que tem dentro do nariz do seu filho. Você está entendendo por isso que quando ele deita, ele tosse mais à noite, e aí é desespero para os pais, porque durante o dia a gente vê o filho tossendo, é desesperador, mas você está acordado. À noite nós estamos esperando, isso é normal, dormir. E a criança vai piorar porque ela vai deitar. Quando ela deita, aquela secreção que estava lá cheia, vai fazer o gotejamento, vai pingar, tanto no processo alérgico, que é uma secreção mais clarinha, quanto na gripe. Então os pais às vezes ficam desesperados e assim, infelizmente, os pais querem condutas imediatistas, ou seja, que resolva de ontem para hoje. E infelizmente, milagre existe, eu acredito, mas não vai ser assim com a gripe, com o vírus, com todas as crianças, né? Então é literalmente isso. Às vezes a gente vai precisar usar algum xarope, e aí entrando um pouquinho, até me alongando, por que do xarope, né? O xarope é praticamente uma água com açúcar. E o açúcar ele vai fazer como se fosse uma capa protetora nesses meus cílios. É como se meu corpo todo, até meu pulmão, fosse um tapete. E ele está cheio de processozinhos ali de irritação, então ele joga muco para poder limpar esse tapete. Quando eu jogo o soro fisiológico, eu estou limpando esse tapete, estou jogando essa secreção para fora. E às vezes eu não consigo fazer tanto isso rapidamente, então o xarope ele entra, ele faz uma camada de gordura, como se fosse uma proteção nesse tapete, e o vírus não vai irritar tanto. Então a gente tem um mel que vai fazer o mesmo efeito do xarope e ele é natural. Ele tem mostrando estudos que mostram que ele vai diluir essa secreção, então ele vai fazer muito mais do que um xarope convencional. E aí as vovós que estão nos ouvindo vão começar a fazer isso com seus netos, porque o famoso lambicador, aquele mel com produtos naturais, né, cebola, alho, abacaxi, de fato, os estudos mostram pra gente que vai melhorar. Então o lambedor, né? Funciona bem. Aproveitando já que tá falando de produtos naturais, doutor Igor, principalmente na época do Covid, a gente ouviu falar muito aí de própolis, né? Tem também alguma ação nesse sentido para combater ou evitar? O própolis ele tem ação, né? Que a gente fala de própolis anti-inflamatório, né? Mas toda vez que a gente puder utilizar o medicamento in natura, de fato, né? Eu já até brinco com os pais, e quando for comprar o mel, vá comprar o mel mesmo da roça. Esse é o que vai ajudar a gente, até se você quiser fazer 1, 2 vezes, 3 vezes por semana, 1 vez por dia, né? Até como profilático não tem problema, né? Isso não vai afetar o índice glicêmico, nada do tipo. Não precisa ser também aquela colherona, né? Uma colherzinha de chá mesmo para criança. Às vezes o mel pode ser utilizado, lembrando que mel, principalmente como medida terapêutica, acima de 1 ano de idade. Abaixo de 1 ano, o mel natural, ele pode ter uma toxina botulínica que pode fazer uma paralisia intestinal em crianças que não têm essa maturidade de defesa. Então, assim, o mel, ele é coadjuvante, ele ajuda mesmo, né? Na verdade, o coadjuvante, ele é ator principal. O própolis também vai ajudar, né? Ajuda na hidratação. São coisas que vão somar. O nosso repórter Emílio Nascimento tem uma pergunta a fazer. Primeiro, dar um bom dia pro doutor, a gente está acompanhando aqui atentamente. Nós estamos vivendo esse momento aí, né, viral, né, doutor, conforme você está colocando aí. Só que, em muitos casos, tem evoluído, né, para uma bronquite. E quando chega a esse quadro, né, muitas pessoas já têm logo a preocupação com relação a que já seja também, que aconteça a evolução
para a pneumonia, né? E aí esses cuidados eles precisam ser dobrados, né? A bronquite ela já passa mais para um tratamento mais específico, já com antibióticos. De que forma é que se dá esse tratamento? Então, assim, só para a gente entender um pouquinho, né? O nosso pulmão ele é dividido em partes. Se a gente for entender o nosso pulmão, ele lembra uma árvore de cabeça para baixo. Então, o tronco é a traqueia, que é mais grossa, e à medida que a gente vai chegando até o final do pulmão, ele vai diminuindo o calibre e até chegar na folha ali, que seria o alvéolo, aquilo que a gente deu lá em ciências, que é quem vai jogar o oxigênio para dentro do sangue e trazer o gás carbônico. E à medida que a gente acomete a determinadas partes desse pulmão, a gente define como doença. Então, bronquite, doença do brônquio, que é um pouquinho, é como se fosse o galho. Bronquiolite, e aí a bronquite já é mais alérgica. Então, paciente que tem asma, algum processo mais desse tipo. A bronquiolite já é um processo viral, principalmente em crianças menores de 1 ano de idade, principalmente aqueles de 1, 2, 3 meses, que ela é bem agressiva. Então, ela já é no bronquíolo, já é a parte finalzinha desse galhozinho mais fino. E a pneumonia já é mais uma doença de alvéolo da folha. E que aí também, normalmente, é mais por um processo bacteriano. Então, aquilo que eu falei de você mobilizar a secreção é isso, é você ter secreção naquela região, a bactéria que convive comigo, convive contigo, só que a gente convive em equilíbrio, né? Nem você me ataca, nem eu vou lhe destruir. Então, a gente tem mais ou menos 2 quilos de bactérias. Então, aquelas mães que estão nos ouvindo, que não conseguem emagrecer, é por culpa de a gente ter mais ou menos que convive com a gente. E aí, no momento que a gente baixa essa imunidade, o vírus vai fazer isso, a bactéria aproveita a oportunidade. Quanto menor, e eu falo os extremos, né? Tanto a população idosa quanto a criança, elas são mais propensas e são mais fáceis de evoluir para uma infecção bacteriana. Não quer dizer que toda criança ou toda gripe vai evoluir para uma pneumonia. Mas a infecção bacteriana eu vou ter que ter um pouco mais de atenção. A grande maioria das vezes eu não me lembro de não tratar uma pneumonia com antibiótico. De fato, a gente precisa. E aí entra uma outra questão que nós estamos vendo, infelizmente, muitas pessoas usando indiscriminadamente o antibiótico e as farmácias quase a gente não encontra mais, né, o uso de antibiótico, ou tem que usar um outro tipo de antibiótico que muitas vezes não tem uma cobertura ideal para a gente pensar. E normalmente você tem uma parte do pulmão que não vai estar trabalhando. E o nosso pulmão ele precisa trabalhar uma quantidade de vezes por minuto. O cérebro chega para ele e fala, não quero saber. Então, se tem uma parte que não está trabalhando, o restante vai ter que trabalhar por essa parte. Então, muitas vezes a gente vai ver uma criança cansada. E muitas vezes os pais ficam assim, doutor, eu boto a mão no peito, né? Ou eu, quando tá dormindo, e eu recebo áudio direto de pais, de como é que tá o barulho. E aquele barulho de muita secreção nasal. Isso é alto. O ar entra, vibra, o ar sai, vibra. Pulmonar, pneumonia, normalmente não vai ter esse barulhinho. E normalmente a criança, quando tosse, não vai melhorar. A criança normalmente vai ter cansaço. É uma criança que fica prostrada, que fica com dificuldade para respirar, fica fazendo barulhinho e fica fazendo uns movimentos, tanto no tórax quanto na partezinha do pescoço e do nariz, mostrando que ela está puxando o ar com muita força, está com dificuldade para puxar o ar. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde recomenda que um pediatra ou um adulto que esteja em um lugar que você não tem uma radiografia de tórax, que é algo que ajuda a gente a confirmar a doença de pneumonia, apenas pela ausculta respiratórias, com estetoscópio e pela evolução do padrão de respiração, você pode fechar um diagnóstico de pneumonia. Agora, está acontecendo um uso, eu colocaria até de forma indiscriminada, porque hoje você procura nas farmácias hoje, muitos locais não estão tendo xaropes que estão sendo indicados por vocês médicos, né? A gente tem observado isso. E aí o pessoal da farmácia automaticamente, não, mas eu tenho uma aqui. Até antibióticos também, viu? Não é isso? Eu falava aqui na segunda-feira, no feriado sexta-feira, eu passei por 8 farmácias para encontrar as intromicina suspensão para criança. Foi e você vai ficando angustiado, viu? Azitromicina, amoxicilina, clavulanato, cefuroxima, cefaclor, são antibióticos que é constante, é rotina. Eu estou praticamente com o zap hoje das principais redes farmacêuticas aqui de Feira de Santana, porque quando eu preciso, eu viro e mexe na semana, eu mando mensagem. Tem antibiótico desse, porque realmente a gente está prescrevendo, porque realmente está tendo alguns quadros infecciosos bacterianos. E quanto mais você tem, mais amostragem de processos infecciosos bacterianos vão acontecer. Muitas vezes você até direcionar esse pai. Em tal farmácia, em tal lugar tem. Fiquei sabendo que chegou. E os próprios representantes que nos visitam sempre nos alerta, né? Então, às vezes, até o paciente fica um pouco chateado, tipo, poxa, vai receber o representante. Poxa, vai atrasar minha consulta. Mas o representante, ele serve para nos dar orientações e também para nos guiar. Então, chegou antibiótico em tal lugar, chegou antibiótico em tal lugar, chegou tal xarope em tal lugar.
Isso que Miro falou, que o Fernando também falou, né? É muito comum de farmacêutico trocar, né? Ó, você não tem esse A, mas você tem esse aqui, o B, que faz o mesmo efeito, é até melhor. E ao mesmo tempo eu tenho uma colega que trabalha na rede farmacêutica e que ela já me falou ao contrário. Ela, na verdade, já chegou lá, um paciente com histórico, e ela explicou, falou que não tinha necessidade, que não sei o quê, porque muitas vezes eles também chegam, eu quero um remédio para isso, sem receita, né? Querem um milagre, né? Isso é cultural, Fernando. Eu fiz até uma postagem no Instagram uma vez que o porquê, né, de a gente passar antibiótico, o porquê da gente fazer. Eu vejo dos dois lados, né? O paciente que vai para emergência, ele volta sem nada, apenas com a nebulização, né, lavagem nasal, o famoso mel ou um Vic, essa família não vai gostar. A vovó vai ficar desesperada, de cabelo em pé, capaz até de infartar a véia. E essa família vai voltar para a emergência, porque ela, novamente, ela vai querer uma medida imediatista. E muitas vezes ela vai estar expondo essa criança a outros problemas. Do mesmo lado, do outro lado, né, o colega sabe que se ele não passa, vai gerar reclamação, vai gerar muitas vezes zoada dentro do consultório, e que muitas vezes ele também vai ver que essa criança pode voltar e acabar tumultuando o plantão do colega. Então ele acaba fazendo, vou passar aqui porque meio que me resolve, meio que vai resolver o paciente, e esse paciente muitas vezes vai melhorar com, sem ou apesar da medicação. A prevenção é mútua, né? Ou seja, previne o quadro clínico do paciente e previne também o lado... A dor de cabeça. Né? Que poderia ter dentro do consultório. É cultural. Eu fico fazendo trabalho de formiguinha no Agora, consultório, às vezes fechar, eu fico batendo... Fernando, a média desses vírus que estão tendo aí é 15 dias, é isso que tem acontecido ultimamente? Miro, assim, né? Dependendo muito do quadro viral, eu vou te dizer que na verdade a média é 7 dias, né? Influenza, sistema respiratório, a maioria desses vírus, quando você tem já 48 horas sem febre e melhora da sintomatologia, te dá uma tranquilidade, que inclusive esse é o protocolo que a gente utiliza no Hospital da Criança. O Covid, a própria OMS e o próprio Anvisa agora também reduziu isso para 5, 7 dias. É uma discussãozinha, porque assim, isso não é por conta da viremia, da transmissibilidade, é muito mais para a demanda de população, de trabalhadores voltarem ao trabalho. Então, assim, a transmissibilidade, 7 dias. Mas sintomatologia, às vezes 10, 14 dias. Em crianças, aquela tosse que eu falei, aquela visita chata, às vezes pode perdurar de 3 a 4 semanas. Mas aquela tosse que a gente vai vendo melhora. Não é aquela tosse que persiste durante o dia, é aquela tosse que durante o dia praticamente você esquece que você tem uma criança tossindo em casa. Mas à noite ela lembrou que ela está tossindo ainda. Por falar nisso, doutor Igor, o senhor tocou no assunto da Covid, aí a gente falou de gripe, resfriado, alergia. E a Covid, esse período também é propício para a Covid? A gente já vive um aumento no número de casos, coincidentemente ou não, com o momento em que o tempo começou a ficar mais frio. Tem também a própria questão da aglomeração de São João e tudo mais. A gente tem visto o registro do número de casos, embora casos menos graves, né? Graças a Deus. Então eu queria saber um pouco disso, se a Covid sofre influência dessa questão climática também, e a própria questão em consultório, né? Crianças têm sido muito acometidas pela Covid. Como é que estão essas crianças que vocês têm recebido? Estão com quadros de fato mais leves ou é algo que preocupa para o momento? Fernando, assim, o Covid ele veio para mudar um pouco o nosso pensamento, né? Porque ele é um vírus respiratório, então a gente acreditava que seria igual aos outros vírus de circulação sazonal, outono e inverno. E o Covid já mostrou há 2 anos que ele continua circulando, principalmente por ser um vírus novo para todo mundo. A gente espera, a gente acredita, né, que com o tempo, com a vacinação, a gente faça com que ele circule em períodos mais específicos. Mas não, a gente não está vendo isso realmente, principalmente agora, a mesma coisa dos outros vírus da circulação. Quando a gente compara crianças com adulto, é nítido a diferença de sintomatologias. A criança tende a ter sintomas bem mais tranquilos do que o adulto, só que com a medida que a gente está vendo cada vez mais os adultos sendo vacinados, e aí eu entro num ponto que eu sempre defendo, né? A vacina realmente tem nos dado essa liberdade de hoje ter uma maior tranquilidade, de voltar ou tentar cada vez mais voltar à vida normal, e é inadmissível você encontrar hoje um adulto que não tenha pelo menos 2 doses de vacina. Só que quando a gente começa a separar isso, o adulto está vacinado, a evolução do adulto vai ser menor, a gente começa a perceber que esse vírus está cometendo mais as crianças. Por isso que a nossa briga, e graças a Deus a gente começou a ter agora a vacinação para crianças de 6 meses a 5 anos de idade nos Estados Unidos. O FDA autorizou,
Logo, logo a Pfizer deve fazer a solicitação aqui para a Anvisa e a gente tem altas expectativas para também chegar aqui. Quem sabe quando chegar aqui a minha bebezinha já tenha 6 meses para eu vaciná-la. E a gente começa a observar isso, né? A criança no consultório, né, com a gripe, ela pode ser qualquer tipo, ela pode ser Covid, pode ser influenza, então não tem o que determinar. Em adulto a gente meio que já começa a suspeitar a depender dos sintomas, mas a gente não vai conseguir determinar a não ser pelo teste, né? E às vezes o teste vai vir negativo porque existe uma falha no exame, como qualquer outro exame. Todo mundo, né, robótica, né, e são exames, então assim, existe o que a gente chama de falso negativo, que você tenha realmente o vírus, mesmo assim o exame persiste em dar negativo. E a gente acaba pecando por excesso pelos sintomas. Mas a grande maioria das vezes, graças a Deus, a gente tem visto realmente sintomas tranquilos, bem mais leves, as internações menores, de fato, e o acometimento realmente maior. Então, tanto eu peguei recentemente dados, né, São Paulo, Rio Grande do Sul, Sudeste e Sul, praticamente o dobro de pacientes com notificações positivas, né? Então, em compensação, o número de internação quase 1/3 menor. E a gente pode ver aqui no Clériston, no Hospital da Criança. A proporção também diminuiu, bem né? menor. De acometimento, de adoecimento maior. Sim, talvez mas a proporção de internação, de grave internação, praticamente nada. Eu me formei no Rio de Janeiro, eu tenho vários colegas que trabalham no Rio de Janeiro, então a gente sempre troca conversa, a gente sempre analisa. Vários colegas que trabalham em UTI adulto, que eles falam que realmente assim, era raríssimo o paciente que estava com 3 doses de vacina internado. A vacina não protege 100%. Alguns, mas fulano tomou 3 doses e faleceu. Talvez era a hora dele, né? Infelizmente. Mas se você pegar uma amostragem de pessoas com 3 doses de vacina, talvez a cada 100 uma. Não sei se dizer que é esse valor, mas 2 doses de vacina, 50, a cada 100, 50. 1 dose ou nenhuma, a cada 100, 80 internados. Então, no Rio de Janeiro, colegas que estavam trabalhando falavam, ou que está aqui internado dando trabalho realmente, ou 2 doses, ou 1 dose, ou nenhuma dose. Infelizmente, ainda tinha pessoas que não tinham tomado a dose da vacina ainda. Por falar em vacina, eu quero encerrar falando sobre a vacina da gripe, né? Recentemente, a gente teve ampliação do público, né? 6 meses acima, todo mundo tomando a vacina, já pode tomar a vacina da gripe. Quando que é indicado tomar? A pessoa, por exemplo, está gripada, está resfriada, está com processo alérgico. Ela pode tomar? É necessário esperar alguns dias? Quantos dias seria necessário, doutor? O ideal a gente orienta esperar, né, no processo infeccioso em si, por praticamente 2 pontos, né? Primeiro, acredita-se que é um fator de confundimento. Então, você imagina que eu estou com uma criança que está gripada, 3, 4 dias gripada, eu dou a vacina e um evento adverso possível é uma febre. E eu não vou saber se essa febre é da doença, que fez uma complicação até bacteriana ou alguma coisa, ou se é da vacina. E segundo, por talvez uma competição de anticorpos. Então, melhorou os sintomas, aí sim pode ser vacinado. A vacina do Covid, a orientação é de você melhorar dos sintomas pelo menos 28 dias, você realizar a vacina. Se você tiver uma comprovação, uma confirmação de que realmente isso foi causado esses sintomas foi pelo Covid. E tudo isso é todo ano, né? Sazonalidade, a vacina de gripe. Começa com profissional de saúde, pessoas que estão mais acamadas, né? População indígenas, quilombolas, passa para crianças ou pessoas que têm problema de saúde e chega no momento, principalmente no inverno, aí ele libera para toda a população. Então, assim, qualquer adulto que queira chegar hoje, 30, 40 anos de idade, numa unidade básica de saúde, ele pode ser vacinado. Aliás, eu vi até muita gente tomando as 2 vacinas de vez, Covid e da gripe. Pode mesmo? A recomendação do Ministério da Saúde, da OMS, é que todos os adultos, né, não percam a oportunidade. Então, chegou lá, toma as 2 de vez. Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde e da Anvisa, né? Infelizmente, e aí até a Secretaria de Saúde, se não estiver nos ouvindo, não é isso que eu recebo no consultório, inclusive de relato de pais, né? Eu fui, me orientaram a fazer primeira da gripe, daqui a 15 dias voltar para a do Covid. Não é essa a orientação que o Ministério da Saúde e a Anvisa tem, não perder a oportunidade. O adulto está ali, faça as 2. Em crianças, por não ter estudo ainda, aí essa é a orientação, que é da gripe e do Covid, aquela população ali de 5 anos a 6 anos que já pode receber a vacina, ter esse intervalo. Doutor Igor Araújo, médico e infectologista, pediatra, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso estúdio. Toda vez que vem, o assunto rende mesmo, porque a gente está falando de um processo que a gente ainda vive de pandemia,
um momento mais complicado em relação a gripes e resfriados, e de criança também, que o pai aumenta o volume do rádio, coloca no 100 para poder acompanhar, para buscar pescar alguma dica, para dar mais qualidade de vida para os nossos pequenos. Muito bom tê-lo aqui, muito bom te receber aqui, e quero agradecer pela entrevista e desejar um ótimo restante de semana para o senhor. Muito obrigado, sempre é bom trazer essa informação, agradecer sempre o convite. E papai, mamãe, vovó, que tá nos ouvindo, é isso. Segura a peteca, tia, cachorro, gato, periquito, papagaio, não tem como. A gente sabe, né? A gente que escolhe trabalhar com pediatria, eu estou trabalhando com o tesouro da família. Então a gente tem que ter um pouco de empatia, realmente se colocar no lugar. Quando a gente vira pai, a gente acho que dobra esse sentimento. E a gente tem que realmente entender de que é desesperador, mas que os pais também têm que começar a confiar na gente, confiar na ciência. Eu estou fazendo trabalho de formiguinha, principalmente no consultório, de trabalhar para esses pais, de calma, lava o nariz. A gente está aqui para poder a gente ver se consegue realmente resolver. Vira até um pouco psicólogo às vezes, né? Com certeza. Dos pais. Ô, Fernando, só para o doutor dizer aí, o que é mais, qual a fumaça que causa mais estrago, a da fogueira ou a dos fogos? Na verdade, Miro, não tem uma diferença, né? Porque todas as duas vão fazer, a própria fumaça, vamos supor, do cigarro, né? Todas elas vão fazer irritação na via aérea. Então, o pulmãozinho lá que está lá todo bonitinho, limpinho, vai ter aquele processo de irritação que vai fazer o mesmo desencadeador. O que vai mudar é que às vezes o paciente tem um tipo de alergia mais específica para aquilo. Aí nesse paciente aquilo vai fazer um processo alérgico maior. Valeu, conversamos então com o doutor Igor Araújo, médico infectologista, pediatra, falando com a gente aqui sobre esse momento, né, que a gente está vivendo. Todo mundo conhece alguém, ou tá gripado, ou tem alguém na família que tá gripado. Isso